Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. Fala, Digi escolhidos, como estão todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Hoje é um dia muito especial, porque a gente finalmente chegou em um dos deuses do Olimpo maiores, né? No caso, a gente vai estar falando da deusa Hera, né? Todo mundo que conhece as histórias de Hércules deve saber muito bem quem é a Hera, porque a Hera é meio que uma madrasta do Hércules, de certa forma, que não gosta nadinha dele e que sempre causa problemas para ele. E a gente vai estar falando dela, no caso, a Digimon que representa ela dentro do grupo dos 12 deuses é a Junomon. Então, vamos falar um pouco dela, fazer algumas comparações, vamos embora. Então, pessoal, é muito importante já deixar bem esclarecido para vocês algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a gente não tem tantas informações sobre a Junomon quanto eu gostaria que a gente tivesse. A gente tem sim um perfil oficial, a gente tem sim ataques oficiais para ela, porém o perfil dela não é tão detalhado quanto eu gostaria que ele fosse. Porém, tem vários detalhezinhos aqui e ali que dá pra gente tirar bastante informação. Então, muito provavelmente esse vídeo vai ser bem mais breve do que os outros vídeos sobre os 12 deuses que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Como eu começo falando da deusa, nesse caso deusas também, a gente vai estar falando da Hera. Então, vamos começar. A deusa Hera era a rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso. Deusa do nascimento e do casamento. Hera é o símbolo da monogamia, da fidelidade conjugal e da fertilidade. Tem tudo a ver com o nascimento de crianças, tem tudo a ver com casamentos, né? Protetora dos nascimentos e das mulheres no casamento, diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Casada com seu irmão Zeus, Hera protagoniza diversos episódios de vingança contra as amantes e os filhos do esposo. Essa deusa possuía um temperamento ciumento e vingativo e era temida até mesmo por ele, no caso Zeus. De físico perfeito, não era considerada atraente devido à personalidade apenas. Na mitologia romana, ela é chamada de Juno, e é por isso mesmo que a Digimon, nesse caso, é chamada de Junomon, né? A representação dela era representada como uma mulher jovem e bonita. Numa das mãos, ela segurava um romã, sabe aquela frutinha chamada romã, que é o símbolo da fertilidade. Em outra, ela sustenta uma cápsula de ópio, né? Já vou dizer para vocês por que esse ópio. Seu animal sagrado é o pavão e, portanto, muitas vezes ela é representada com penas dessa ave, do pavão, né? Então, como eu falei, ela segura uma romã, que é uma fruta, e ela segura na outra mão uma cápsula de ópio, muitas vezes, né? Mas por que o ópio? Muitas vezes, quando você pensa em ópio, na hora você pensa, nossa, é uma coisa terrível, é uma droga, alguma coisa do tipo. Mas não, o ópio, principalmente na época dos deuses do Olimpo, ele era basicamente um remédio, né? Ele era uma coisa que as mulheres usavam para reduzir a dor, né, do parto, né? Ele era basicamente um analgésico, né, no caso, muito poderoso. E faz todo sentido que ela tenha uma coisa dessa, porque ela é a deusa do nascimento de crianças. Ela é a deusa dos partos, né? Então as mulheres dando à luz sentem muita dor, né, no parto normal, né? Então você ter um remédio para isso faz todo sentido que tem a ver com a deusa
desse tipo de coisa. Então vamos continuar. Na história dela, filha de Cronos e Reia, Hera era mãe de Hebe, a deusa da juventude, Ares, o deus da guerra, e Ilítia, a deusa do parto, que é a deusa do parto junto com a Hera também, né? São muitos os episódios que relatam a fúria de Hera com Zeus, suas amantes e seus filhos ilegítimos. Entre eles está o de Hércules, filho de Zeus, com uma mortal. Hércules, que era um semideus, e foi perdoado por Hera apenas quando morreu. Impedida de pensar de maneira racional devido à raiva e à inveja, Hera era muitas vezes injusta. Em uma das ocasiões transformou a deusa Calisto, por quem Zeus se apaixonara, em um urso. Nem mesmo os bebês escapavam de sua fúria. Foi o caso do deus Dionísio, que foi feito em pedaços ainda no ventre, né, dentro do útero da mãe, né? Mas depois disso Zeus salva Dionísio. Se você não assistiu o vídeo sobre o Digimon dos 12 deuses que representa o Dionísio, representa que você veja aí na lista. Mas assim, então basicamente sobre a deusa, essas são as partes mais importantes, né? E daí a gente vai ver o que a gente pode tirar disso, que a gente pode levar para Junomon. Então, como vocês já viram, a Junomon é basicamente o segundo Digimon mais importante dos 12 deuses do Olimpo. Tão grande que ela é vista como a rainha de todos os deuses da mitologia grega, né? Mas ela não é tão boa quanto ela parece. A gente, óbvio, não pode falar assim, pô, Zeus era um cara maravilhoso que só fazia coisas amorosas e lindas. Não. Ele fazia muitas coisas erradas, principalmente ter filhos com tantas outras mulheres e fêmeas de raças diferentes. Se você for dar uma olhada na mitologia grega, você vai ver que Zeus tinha filho com um monte de gente, com um monte de deuses, com um monte de coisa, certo? E a Hera era a mulher dele, casada com ele, que amava ele incondicionalmente acima de todas as outras coisas. E isso, obviamente, gera, né, no caso, um grande ciúme ou grande inveja em muitas ocasiões. E era isso que desencadeava a fúria de Hera, né? No caso da Junomon, isso também acontece, vocês vão entender bem quando eu chegar lá na parte dessa explicação. O que acontece é que, no caso de Digimon, é um pouquinho diferente, óbvio, né? Mas funciona exatamente da mesma forma. A Junomon é parceira do Júpitermon, é assim que é colocado aqui. Então você pode ver como se os dois ficassem sempre juntos. Porém, dentro da descrição dela, é dito que nos campos de batalha ela é colocada como a defensora do Júpitermon e também sua amante, né? Isso está na descrição da Digimon, que é muito interessante, porque não são muitos Digimons que a gente vê que tem descrições oficiais apontando que eles são amantes de algum outro Digimon. Isso quer dizer o quê? Que ela tem relação amorosa muito profunda com o Júpitermon, mesmo os dois sendo Digimons. Que faz todo sentido, porque a Hera e o Zeus eram basicamente assim, né? Mas é muito interessante que a gente tenha um Digimon oficialmente mostrando isso pra gente, né? Então, assim, é dito que ela prediz, detecta e elimina todas as insurgências que desafiam Júpitermon. Ela é basicamente o maior protetor, no caso, a maior protetora que o Júpitermon vai ter. Ela tá sempre junto com ele, tá sempre ao lado dele. E essa é a maior vontade da vida dela o tempo todo. É isso que ela quer fazer, né? Então é muito importante que a gente lembre que isso faz parte da descrição do Digimon. Vai ajudar ela na personalidade dela, vai ajudar ela nas batalhas, nas batalhas do próprio Júpitermon. Mas é muito importante que a gente lembre que isso vem da deusa Hera, né? Ou da deusa Juno, se assim você quiser ver. Por quê? Porque ela era muito ciumenta, ela era muito invejosa das outras mulheres, das outras deusas, ou de qualquer fêmea que existisse. E ela queria estar sempre do lado de Zeus. E ela queria ver sempre todos os passos que Zeus dava e saber tudo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ela não queria ser traída. E ela sabia do histórico de Zeus. E Zeus tem um histórico que ele trai ela pra caramba. Então faz sentido que ela seja assim, mesmo no caso da Digimon Júpitermon, né? Da Digimon Junomon. Então é dito aqui que ela, assim, tem profundo amor por Júpitermon. E a personalidade dela, ela extravasa a afeição. Ou seja, ela sempre quer estar junto com ele, sempre quer estar amando ele, sempre quer estar dando carinho pra ele, né? Mas assim, ao mesmo tempo, é dito que ela sempre sabe, sempre tem que estar sabendo de todos os costumes e hábitos do Júpitermon. Em todos os momentos.
E é muito interessante isso, porque mostra pra gente que mesmo Júpiter, irmão, tem grande conexão com Zeus nesse caso, né? Porque, como eu disse pra vocês, Zeus não era um cara fiel à mulher, ele era casado com a Hera, e ele traía ela e teve filhos com um monte de coisas diferentes, né? Então ela sempre queria estar sabendo, e mesmo sempre estando atrás dele, mesmo sempre seguindo todos os passos dele, ele ainda conseguia trair ela, ele ainda conseguia ter um monte de filhos com outras mulheres. Então faz sentido que mesmo a Digimon Junomon ainda seja conectada com esse lado da Hera, né? Faz todo sentido, é super legal ver dessa forma. E daí, pessoal, o que acontece com a Junomon graças a esse tipo de coisa? A Junomon, dentre os 12 deuses, ela tem uma coisa especial, vamos colocar dessa forma, que é uma transformação. Não são muitos dos Digimons fortes como esses que têm transformações. No caso da Junomon, ela tem, né? A gente viu uma outra Digimon dos 12 deuses que tem transformação, no caso é a Ceresmon, né? Mas não é muito bem uma transformação no caso dela. No caso da Junomon é sim, né? Ela tem um modo chamado modo histérico. O nome dela fica Junomon modo histérico, vocês vão ver a imagem dela aí. Né? Bem diferente, porém vocês vão entender porque é bem diferente. É dito aqui que para ela assumir essa forma, as trevas dentro dela têm que ter crescidas até o limite. Ela tem que estar na escuridão profunda para ela ficar desse jeito. E como que ela desenvolve essa escuridão? Bom, primeiro ela já tem essa escuridão dentro dela, que é o lado invejoso, que é o lado ciumento da deusa Hera, já está dentro dela. Mas ela sempre deixa isso escondido, sempre deixa isso por baixo dos panos e o mínimo mais pequenininho possível para que o Júpitermon nunca saiba que isso está acontecendo. Porém, quando fica desse jeito por quê? Quando principalmente o Júpitermon não está do lado dela. Sempre que o Júpitermon sai do lado dela, essa escuridão dentro dela cresce, porque ela fica com ciúme, porque ela fica com inveja. E isso vai crescendo dentro dela cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que chega uma hora onde ela se transforma na Júpitermon modo histérico. Ela se transforma por causa disso, né? Se ela consegue se transformar nisso a hora que ela quiser, eu acho muito provável. Porém, ela vai se transformar nisso, não interessa em que lugar que ela estiver, não interessa perto de quem ela estiver, em que situação ela estiver, se essa escuridão tiver crescido muito, e foi por causa que o Júpitermon não estava perto dela, porque o ciúme e a inveja dela estavam muito grandes, né? E daí, o que ela vai fazer? Ela vai colocar vai mudar toda essa roupa dela, né? Basicamente, se você perceber, o que acontece é que a roupa dela mudou de forma em volta do corpo dela, e ela vai começar a destruir, a atacar tudo e qualquer Digimon que tiver em volta dela. Essa máscara que vem no rosto dela faz com que, através dos olhos da máscara, ela veja todos os Digimons e toda e qualquer coisa que tiver em volta dela como um inimigo, como se fosse uma coisa do mal. Então ela começa a atacar e destruir tudo que ela vê pela frente. Ela literalmente acaba e destrói com tudo que tiver na frente dela, até que essa escuridão dela cesse, né? E o que provavelmente só vai acontecer se o Júpitermon vier pro lado dela outra vez, né? Ou se alguém conseguir derrotar ela, né? O que é muito difícil, porque ela é um Digimon ridiculamente poderoso. Dentre os 12 deuses do Olimpo, ela é, sem dúvida alguma, um dos mais poderosos, um dos top, provavelmente o top 2. Ela provavelmente só é mais fraca do que o próprio Júpitermon, né? Sendo a rainha de todos os deuses gregos, faz todo sentido que ela seja assim, né? Mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a aparência dela, né? Primeiro eu já peço um pouco de desculpas para vocês, não existem muitas imagens da Junomon, né? Então eu tive que dar uma boa procurada, uma boa pesquisada, vocês vão ver várias fanarts que eu achei da Junomon pela internet, mas também algumas imagens oficiais das duas formas dela, né? Dentro da aparência, você vai ver na Junomon normal aí que está aparecendo para vocês agora, ela é uma mulher muito bonita, né? E aparentemente ela não tem pés normais, mas se ela tiver pernas com pés como de seres humanos, eles ficam dentro de umas botas alongadas, compridas, que parecem espetos para baixo assim, né? E vocês vão ver que ela tem garras enormes, que saem assim do meio do braço dela, parecem uns espinhos. Ela tem uma coroa enorme, essa roupa dela é desse jeito, tudo tem um motivo. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, o animal principal que representa a deusa Hera é o pavão, né? E o pavão tem penas azuis lindas
e uma cauda enorme que se abre. Vocês vão ver que essa roupa da Junimon é bem parecida com penas de pavão, até nas cores. Vocês vão ver que é um dourado bonito, mas aí embaixo você tem um roxo meio lilás, você tem um azul escuro por dentro, e por dentro da capa você vai ver que parece algumas penas de pavão. Faz todo sentido, esse é o animal o qual representa ela principalmente, né? E vocês vão ver que bem em cima da cabeça dela, ela tem uma coroa enorme com umas auréolas vermelhas. Isso aí é uma coisa que o Júpitermon também tem. Mas a coroa, pessoal, eu dei uma pesquisada, ela é chamada de coroa de Polos. Ela é uma coroa mitológica que é colocada na cabeça de deusas, muitas vezes, né? Na mitologia grega. E isso daí provavelmente é baseado na coroa de Polos, porque é dito que a deusa Hera muitas vezes era mostrada vestindo uma coroa de Polos. Então faz sentido que ela tenha essa coroa na cabeça. E ela tem também um báculo, que infelizmente a gente não sabe o nome, mas muito provavelmente ela usa seus poderes através desse báculo também. Ela parece bem uma maga, né? Magos que usam báculos, que usam bastões mágicos dessa maneira, né? E daí a gente tem também depois, como eu disse para vocês, ela se transforma na Junimon modo histérico, né? Junimon Hysteric Mode. E no modo histérico vocês vão perceber que o que acontece é que a roupa dela se fecha. Basicamente essa transformação dela é apenas a roupa dela mudando de forma em volta do corpo dela. Então vocês vão ver que a capa dela envolve todo o corpo dela. Vocês vão ver que ela já tem esses espinhos, vocês vão ver que ela tem uns espinhos no braço. Ela já tinha esses espinhos um pouco menores, já grudados na própria capa dela. Então eles basicamente enrolaram nos braços dela. E as partes da coroa, aquilo fecha na frente do rosto dela. É assim que forma aquela máscara. Então basicamente o modo histérico da Junimon é uma forma que a roupa dela assume em volta do corpo dela, mostrando o quão na escuridão ela tá, o quão com raiva ela tá, né? E ela provavelmente ataca com esses espinhos enormes que ela tem nas mãos agora, parecem uns espetos assim bem enormes, uns ferrões, né? E eu vou explicar para vocês por que os ferrões. Porque a deusa Hera normalmente é ligada ao signo de Escorpião das mulheres. O signo de Escorpião das mulheres mostra pra gente o quê? Quando você dá uma pesquisada. Que as mulheres e os homens de signo de Escorpião são ciumentos muitas vezes, são muito apaixonados muitas vezes, né? Então faz sentido que eles sejam conectados com a deusa Hera da mitologia grega, né? E com a Juno da mitologia romana. Ela ter esses espinhos, esses ferrões, faz sentido porque provavelmente tem coligação com os escorpiões, no caso o animal escorpião, que dá o nome para esse signo, né? Super legal isso também. Então agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os ataques dela, mas vamos começar através da força. A Junimon, apesar dela ser um Digimon que parece ser super lindo e do bem e maravilhoso, ela é um Digimon do tipo vírus, tá? Faz todo sentido que ela tem uma escuridão dentro dela que se transforma naquela roupa dela, né? Ela é um Digimon do tipo vírus. Quando ela muda para o modo histérico, obviamente ela continua sendo um Digimon do tipo vírus. É um Digimon de nível Mega, como eu já disse para vocês, mais forte do que um Digimon de nível Mega convencional, porque ela é do tipo Homem-Deus. Ela é um Digimon Deus e por isso ela é mais forte do que o normal, principalmente sendo a rainha de todos os deuses. Ela com certeza comanda os outros 12 deuses do Olimpo, o que faz ela ainda mais poderosa provavelmente do que todos os outros, a não ser o próprio Júpitermon, que é o líder de todos eles, né? Que é com certeza o mais poderoso. Ela é muito forte por causa disso. Então eu diria para vocês que se tem Digimons que dão de frente com os Cavaleiros Reais dentre os 12 deuses, a Junimon é um deles. Com certeza ela é um deles, né? E algumas coisas bem interessantes sobre ela antes da gente falar dos ataques dela e dos poderes dela que eu imagino. Ela é também, da mesma forma que a Venusmon, uma evolução direta da Digimon Angeomon, né? Então, como eu disse para vocês, a Angeomon é muito interessante que ela seja a única Digimon capaz de evoluir para tantos Digimons poderosos como esses. Então a gente já pode colocar aí a Holydramon, a Ophanimon modo caído, e a Venusmon e agora a Junimon também. A Junimon, até onde a gente sabe, só pode vir da Angeomon até o presente momento. Então, super interessante aí, né? Então, quando ela tá como Junimon, ela tem 3 ataques listados. Ela tem um ataque chamado Love Basket, né? Basket, pessoal, nada mais é do que uma cestinha. Sabe quando alguém vai levar uma cesta de comida para um piquenique? É basicamente isso. Então, é basicamente uma cesta de amor.
né? Faz sentido que ela tenha isso, porque aparentemente na descrição dela como Junomon, ela trata o Júpitermon com todo o amor e afeto do mundo. Então provavelmente é alguma coisa a ver com isso. E infelizmente esses ataques dela não tem descrição, então eu só estou traduzindo para vocês e dando ideias do que eles podem ser. Então no caso desse Love Basket, provavelmente é um ataque de regeneração, né? Faz sentido que ela tenha alguma coisa desse tipo, porque ela é uma maga, como eu disse para vocês, ela tem um báculo na mão dela. Ela tem uma outra chamada Needle Hive, que é basicamente hive é colmeia, né? Seria ferrão da colmeia. Faz sentido porque na capa dela vocês vão ver que ela tem esses dois ferrões. No modo histérico ela também tem eles muito maiores, mas ela provavelmente usa esses ferrões e os espinhos que ela tem espalhados pela armadura no corpo dela para estar abatendo e ferroando seus inimigos com toda a força. E ela também tem um terceiro ataque chamado Grace Lance, ou Lança da Graça. Muito interessante esse nome de ataque porque as graças eram mulheres, eram seres que viviam no Olimpo junto com os deuses, né? E essa lança provavelmente faz homenagem para o nome desses seres, né, as graças. Mas a lança da graça, provavelmente ela usa esse báculo dela, parece um báculo, mas como uma lança para atacar seus inimigos dessa maneira, né? Então, apesar da Junomon ser uma Digimon que não aparenta ser um Digimon que vai lutar fisicamente bastante, aparentemente ela luta fisicamente muito bem e vai ser extremamente poderosa nisso. E daí depois ela se transforma em Junomon modo histérico. E no modo histérico ela tem apenas um ataque novo, chamado Welcome Lost, ou tipo, um bem-vindo perdido, digamos assim, né? Que não tem descrição também para esse ataque. Mas eu posso deduzir que seja um ataque completamente descontrolado, onde ela sai batendo com esses ferrões enormes para todo lado, atacando todo mundo que ela vê pela frente. Então assim, um Digimon que luta bem fisicamente, provavelmente ela tem poderes à distância que a gente não viu ainda, mas pelo menos aqui dentro da descrição dela, ela vai ser um Digimon que luta corpo a corpo e com armas muito bem, né? E extremamente poderoso, como eu disse para vocês. Então assim, dentre as habilidades dela, tudo isso é o que a gente sabe, né? A gente pode adicionar aí também o fato de que ela é um Digimon de defesa para o Júpitermon. Então, muito poderosa, ela tem que ser extremamente poderosa para que ela consiga fazer isso muito bem. E por último, a transformação dela do modo histérico, como eu disse para vocês, ela se transforma nisso quando a escuridão dentro dela de inveja e de ciúmes cresce demais, né? Mas eu acredito que ela consiga se transformar nesse modo acordado do mal dela na hora que ela bem entender, na hora que ela quiser, né? Faz sentido que ela consiga fazer isso para ela ser um Digimon Deus, né? Onde ela provavelmente fica mais poderosa, mas ela fica descontrolada. Talvez seja uma faca de dois gumes, onde ela vai poder ser mais forte, mas ela não vai conseguir se controlar direito. Então pode ser que isso não dê muito certo para ela, né? Então, quanto às habilidades dela e os poderes dela, isso é tudo que a gente sabe, pessoal. Então, pessoal, só para finalizar, o fato de que a gente tem muitas coisas nessas descrições oficiais dela que mostram pra gente que, pelo menos nela e talvez no Júpitermon, que a gente ainda não chegou lá, eles foram muito pra cima, até no fato de que eles são amantes. Isso é muito legal. Eu nunca tinha visto isso em Digimon antes, mas faz todo sentido, né? Então, gostei muito dela, achei ela muito legal, né? E achei super curioso que ela também só pode evoluir de Angeomon, né? Tudo bem que ela é uma Digimon mulher muito linda, que tem os cabelos loiros, que é exatamente o que a Angeomon é, né? Mas, aparentemente, se você tiver uma Angeomon, você vai conseguir ter várias e várias evoluções maravilhosas e extremamente poderosas. Super legal isso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dela, né? E que ela faça esse papel de deusa Hera, né? Porque normalmente quando você vê, você assiste Hércules, você assiste os filmes do Hércules que tem por aí, a deusa Hera sempre é aquela grande vilã e o vilão principal e que faz um monte de coisas horríveis para fazer com que o Hércules se ferre de todas as formas possíveis. Então, eu acho legal tudo isso. Achei que eles colocaram muito bem aqui, até dando para ela uma transformação, um modo à parte, né? Que faz ela ainda mais poderosa e mais interessante. Apesar que eu gosto mais dela no modo Junomon normal, sem dúvidas ela é muito mais bonita, muito mais atraente de todas as formas possíveis do que a Junomon modo histérico. Então, pessoal, deixem aí nos comentários tudo o que vocês tiverem achado dela, principalmente depois de terem assistido esse vídeo.
Dúvidas, mais curiosidades sobre as deusas Hera e deusa Juno, vocês deixem aí nos comentários que eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Peço que, por favor, se você puder, você deixa um like ou um dislike aí. Você se inscreva no canal se você for novo por aqui, para estar vendo mais sobre Digimon. Que você compartilhe esse vídeo, leva o link desse vídeo para amigos e conhecidos que você acha que vão se interessar. E clica no sininho aí para você estar recebendo notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, Digi Escolhidos, muito obrigado mais uma vez. Deixo um abraço carinhosíssimo, gigantesco para cada um de vocês. E fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.